Eu sou Odete, e esta é a minha história. Uma história de amor, de dor, de luta e de superação. Uma história que por vezes parece ter sido escrita pelas mãos do destino mais cruel, mas que no fim se revelou um testemunho da força inabalável de uma mãe. Preparem-se, pois esta não é uma história para corações fracos. É um mergulho profundo nas águas turbulentas da vida, onde a traição se esconde nas sombras e a esperança brilha como um farol na escuridão. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. O sol brilhava, mas meu mundo desabou. Jorge, o homem que jurei amar e que me prometeu um futuro, simplesmente desapareceu. Levou consigo não apenas minhas esperanças, mas também a estabilidade que eu acreditava ter construído. Deixou-me sozinha, grávida do nosso único filho, Arthur. Naquele momento, o desespero tentou me consumir. As lágrimas escorriam, mas uma força desconhecida brotou dentro de mim. Eu não podia me dar o luxo de desabar. Tinha uma vida crescendo dentro de mim, uma vida que dependia unicamente de mim. E foi por Arthur que eu decidi lutar. Lutar contra a pobreza, contra o preconceito, contra as humilhações. Lutar para dar a ele o futuro que Jorge nos roubou. Eu me tornei uma leoa, uma guerreira, uma mulher capaz de mover montanhas para proteger e prover para meu filho. Cada porta fechada, cada olhar de desprezo, cada palavra de desânimo, tudo isso só me impulsionava a ir além. Eu não tinha tempo para lamentar, apenas para agir. E assim, com Arthur nos braços e a fé no coração, comecei minha jornada. Uma jornada que me levaria de volta ao topo, mas que me custaria muito mais do que eu poderia imaginar. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Eu trabalhava em 2, às vezes 3 empregos, limpando casas, vendendo doces na rua, fazendo o que fosse preciso para colocar comida na mesa e garantir que Arthur tivesse o mínimo. As humilhações eram constantes. Lembro-me de uma vez, quando Arthur ainda era um bebê, eu estava vendendo brigadeiros na praça e uma senhora rica, com um nariz empinado, me disse: "Você deveria ter pensado nisso antes de ter um filho sem um pai para sustentá-lo." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago, mas eu engoli o choro e sorri, oferecendo-lhe um brigadeiro. Ela não comprou. Mas eu não desisti. Cada não, cada porta na cara, cada olhar de pena ou desprezo era um combustível para minha determinação. Eu aprendi a costurar à noite, depois que Arthur dormia, e comecei a fazer pequenos reparos em roupas. Depois, comecei a criar minhas próprias peças com tecidos que comprava com um pouco que sobrava. Meu talento foi reconhecido por algumas vizinhas, e logo eu tinha uma pequena clientela. Foi assim que nasceu a semente do que viria a ser o Império Odete. Comecei com uma máquina de costura velha e um sonho. As noites eram longas, o cansaço era imenso, mas o sorriso de Arthur pela manhã me dava força para continuar. Eu não tinha vida social, não tinha tempo para mim. Minha vida era Arthur, e eu não me arrependia de nada. Cada sacrifício era por ele, e eu sabia que um dia todo aquele esforço valeria a pena. Arthur cresceu, e com ele cresceu também minha empresa, que dei o nome de Alfaiã. De uma pequena máquina de costura, passamos para uma confecção, depois para uma rede de lojas. Cada passo, cada conquista era celebrada por nós dois. Arthur era meu maior incentivador, meu confidente, meu amigo. Ele via de perto todo o meu esforço, todas as minhas noites em claro, e isso o tornava um filho grato e dedicado. Eu me esforcei para que ele tivesse tudo o que eu não tive: a melhor educação, conforto, segurança. Ele nunca sentiu a ausência de um pai, pois eu me desdobrei para preencher esse vazio. Nossas conversas eram longas e cheias de cumplicidade. Eu ensinei sobre resiliência, sobre a importância do trabalho duro e da honestidade. Ele, por sua vez, me ensinou a ver o mundo com olhos mais jovens, a rir das pequenas coisas e a nunca perder a fé. Nosso vínculo era inquebrável, construído sobre sacrifícios, amor incondicional e uma admiração mútua. Eu o via crescer, se tornar um homem íntegro e inteligente, e meu coração se enchia de orgulho.
Ele se formou em administração com honras, e meu maior sonho se realizou quando ele decidiu vir trabalhar comigo na empresa. Juntos, éramos uma força imbatível. Ou assim eu pensava. A chegada de Eva foi como uma brisa fresca em um dia quente, mas logo se revelou um furacão devastador. Ela era linda, inteligente, e Arthur se encantou por ela. Eu, por outro lado, senti um arrepio na espinha desde o primeiro momento. Havia algo em seus olhos, um brilho calculista que me incomodava. Mas Arthur estava encantado, e eu, como mãe, queria a felicidade do meu filho. Eva se infiltrou em nossas vidas no Império Odete com uma sutileza assustadora. Ela elogiava meu trabalho, me pedia conselhos e aos poucos foi ganhando a confiança de Arthur. Ele a via como uma aliada, uma parceira à altura de seus sonhos. Eu via uma predadora, uma mulher que não se importava com os meios para atingir os seus fins. Comecei a notar pequenas mudanças, documentos que sumiam, informações confidenciais que vazavam, decisões que eram tomadas sem o meu conhecimento. Eu tentava alertar Arthur, mas ele estava cego pelo amor. Ele a defendia, dizia que eu estava sendo paranoica, que Eva era a mulher da vida dele. Meu coração se apertava. Eu sentia que algo terrível estava por vir, mas não conseguia provar nada. Eva era astuta, manipuladora e sabia como jogar o jogo. Ela começou a plantar discórdia entre mim e Arthur, distorcendo minhas palavras, criando mal-entendidos. Aos poucos, a confiança que havíamos construído ao longo de anos começou a se desfazer. O Império Alfaiã, que era nosso santuário, se tornou um campo de batalha silencioso onde a lealdade era testada a cada dia. E eu sabia que o pior ainda estava por vir. Como se a presença de Eva não fosse suficiente para turvar minhas águas, o passado, que eu tanto me esforcei para enterrar, ressurgiu das cinzas. Jorge, o pai de Arthur. O homem que me abandonou grávida e sumiu no mundo, reapareceu. E não foi por acaso. Ele veio com um sorriso cínico nos lábios e uma história bem ensaiada de arrependimento, sem dinheiro e desejo de se reconectar com o filho. Arthur, que nunca conheceu o pai, estava vulnerável. Eva, com sua perspicácia diabólica, percebeu isso e agiu rápido. Ela se aproximou de Jorge e os dois, como duas serpentes venenosas, formaram uma aliança mortal. Eu vi o perigo, senti o cheiro de traição no ar, mas Arthur estava enfeitiçado. Jorge o levava para almoçar com o dinheiro que Eva lhe dava, contava histórias de uma vida que ele nunca teve e aos poucos foi minando a relação que eu e meu filho construímos com tanto sacrifício. As mentiras se espalhavam como erva daninha. Jorge e Eva trabalhavam em conjunto, um complementando o outro na sua teia de intrigas. Eles me pintavam como a vilã, a mulher amargurada que impedia o filho de ter um pai. Arthur, antes meu porto seguro, começou a me questionar, a duvidar das minhas intenções. As discussões se tornaram frequentes, e a dor de ver meu filho se afastar, manipulado por aqueles que queriam me destruir, era insuportável. O Império Alfaiã, meu legado, minha vida, estava em risco, e eu sabia que a batalha final estava prestes a começar. O golpe veio de onde eu menos esperava, e da forma mais cruel possível. Eva, com a ajuda de Jorge e a cegueira de Arthur, orquestrou um plano diabólico para me tirar do controle da minha empresa. Eles manipularam documentos, falsificaram assinaturas e usaram a confiança de Arthur para transferir ações e propriedades para os seus nomes. Eu estava em choque. Meu próprio filho, a quem eu dediquei minha vida, estava sendo usado como peão em um jogo sujo para me destruir. As reuniões se tornaram um inferno. Eva e Jorge, com sorrisos vitoriosos, apresentavam provas forjadas, distorciam fatos e me desqualificavam perante os conselheiros e acionistas. Arthur, manipulado, apoiava suas decisões, acreditando que estava agindo para o bem da empresa, para modernizá-la, para expandi-la. Ele não via a teia de mentiras que o envolvia. Eu tentei lutar, tentei expor a verdade, mas minhas palavras pareciam vazias. A dor da traição de Arthur era maior do que a perda material. Ver o brilho nos olhos de Eva e Jorge, a satisfação em me verem cair, era insuportável. Em uma assembleia extraordinária, com a maioria dos votos manipulados, fui destituída da presidência do Império Odete.
Meu nome, minha história, tudo o que eu construí com tanto suor e sacrifício foi arrancado de mim em questão de minutos. Fui expulsa da minha própria empresa, da minha própria vida. Deixei o prédio que um dia foi meu santuário, com a cabeça erguida, mas o coração em pedaços. Eu estava de volta ao ponto de partida. Mas dessa vez a dor era muito maior. Não era apenas a pobreza que me assombrava, mas a traição daqueles que eu mais amava. Eu estava sozinha, despojada de tudo, mas não derrotada. A chama da esperança, por mais fraca que tivesse, ainda queimava dentro de mim. E eu sabia que, de alguma forma, eu me reergueria. Por Arthur, mesmo que ele não soubesse, e por mim mesma. Mesmo despojada de tudo, eu não me entreguei. A dor era imensa, mas a chama da justiça ardia em meu peito. Eu sabia que Jorge e Eva haviam cometido crimes, e que Arthur, embora manipulado, era uma vítima. Nos dias que se seguiram, mantive a fachada de uma mulher resignada, mas por dentro eu fervia de expectativa. Cada visita de Arthur era uma tortura, vê-lo tão manipulado, tão cego para a verdade. Mas eu sabia que em breve, muito em breve, a justiça prevaleceria. Dr. Henrique estava trabalhando incansavelmente, movendo os processos legais, enquanto o Dr. Roberto preparava os laudos médicos que comprovariam que minha internação era uma farsa. E então, como um raio em um céu tempestuoso, a libertação chegou. Dr. Henrique, acompanhado de oficiais de justiça, apareceu na casa de repouso com uma ordem judicial para minha imediata liberação. O diretor da instituição, que havia sido subornado por Eva e Jorge, empalideceu ao ver os documentos. Não havia mais como me manter ali. Eu estava livre. Quando saí daquela casa de repouso, com a cabeça erguida e o coração cheio de determinação, eu sabia que a batalha final estava prestes a começar. Eva e Jorge haviam subestimado Odete. Eles pensaram que poderiam me silenciar, me apagar, me destruir. Mas eu era uma fênix, e das cinzas da traição eu ressurgiria mais forte do que nunca. A guerra pelo Império Odete e pela alma de Arthur estava longe de terminar, mas agora eu tinha as armas necessárias para vencer. Mesmo despojada de tudo, eu não me entreguei. A dor era imensa, mas a chama da justiça ardia em meu peito. Eu sabia que Jorge e Eva haviam cometido crimes e que Arthur, embora manipulado, era uma vítima. Comecei a investigar por conta própria, revirando cada documento, cada e-mail, cada conversa. Eu tinha que provar a verdade, não apenas para reaver o que era meu, mas para salvar meu filho das garras daqueles dois. Foi então que uma antiga funcionária, fiel e discreta, me procurou. Ela havia guardado cópias de documentos, e-mail e gravações que comprovavam a fraude de Eva e Jorge. Eles haviam subornado funcionários, falsificado assinaturas e desviado fundos da empresa. A prova mais chocante foi uma gravação de Eva e Jorge zombando de Arthur, revelando que ele era apenas um peão em seus planos. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era minha única arma. Com as provas em mãos, procurei um advogado. O processo foi longo e doloroso, mas a verdade veio à tona. Arthur, ao ouvir a gravação e ver as provas irrefutáveis, desabou. A ficha caiu. Ele percebeu o quão cego havia sido, o quão manipulado ele estava. O arrependimento em seus olhos era palpável. Ele me pediu perdão, e eu, com o coração partido, mas cheio de amor, o abracei. Nosso laço, que parecia ter se rompido, se fortaleceu ainda mais. Jorge e Eva foram desmascarados e enfrentaram as consequências de seus atos. O Império Odete, embora abalado, foi reerguido. Com Arthur ao meu lado, mais maduro e consciente, reconstruímos tudo, tijolo por tijolo. A empresa se tornou ainda mais forte, mais resiliente, um símbolo da nossa superação. O processo judicial foi um espetáculo. Jorge e Eva, antes tão altivos, foram desmascarados diante de todos. A gravação, a prova irrefutável de sua sordidez, ecoou nos tribunais, revelando a verdadeira face de suas almas mesquinhas. A humilhação que eles tentaram me impor agora recaía sobre eles, com uma força avassaladora.
A justiça, lenta mas implacável, finalmente prevaleceu. Eles foram condenados, e a notícia de sua queda se espalhou como um incêndio, limpando meu nome e restaurando minha honra. O Império Odete, antes à beira do colapso, ressurgiu das cinzas, mais forte e resiliente do que nunca. Mas não foi apenas a empresa que se reergueu. Foi a minha vida, a minha família, a minha alma. Arthur, com a humildade dos que aprenderam com os próprios erros, se dedicou de corpo e alma à reconstrução do Império Odete. Ele não era mais o jovem ingênuo e manipulável. Ele se tornou um homem, um líder, com uma visão clara e um coração puro. Nossas conversas, antes cheias de cumplicidade, agora eram repletas de sabedoria e respeito mútuo. Ele me consultava, pedia minha opinião, e eu, com o orgulho de uma mãe que vê seu filho florescer, o guiava com a experiência de quem já havia trilhado caminhos tortuosos. Juntos, transformamos o Império Odete num modelo de ética e responsabilidade social. Criamos programas de inclusão, investimos em sustentabilidade e nos tornamos uma referência no mercado, não apenas pela qualidade de nossos produtos, mas pelos valores que defendíamos. E o amor? Ah, o amor! A vida, com sua ironia peculiar, me presenteou com uma nova chance. Não foi um amor avassalador como o de Miguel, nem um amor traiçoeiro como o de Jorge. Foi um amor maduro, sereno, construído sobre a amizade e o respeito. Conheci um homem, um viúvo gentil e compreensivo, que me ensinou que o coração, mesmo ferido, pode voltar a amar. Ele não tentou preencher o vazio deixado por Miguel, nem apagar as cicatrizes de Jorge. Ele simplesmente me aceitou, com todas as minhas histórias, com todas as minhas dores, e me mostrou que a felicidade é um caminho, não um destino. E Arthur, meu filho, meu maior presente, me deu a maior alegria de todas: um neto. Um pequeno ser que trouxe de volta a leveza e a esperança que eu pensei ter perdido para sempre. Ao vê-lo, com seus olhos curiosos e seu sorriso inocente, eu soube que todo o sofrimento valeu a pena. Que cada lágrima derramada, cada batalha travada, cada humilhação suportada, tudo fez parte de uma jornada que me transformou na mulher que sou hoje. Eu sou Odete, e esta é a minha história. Uma história que me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na força do amor, na resiliência do espírito e na inabalável crença na justiça. E que mesmo nas maiores adversidades, a verdade sempre encontra um caminho para prevalecer. E que a vida, por mais que nos castigue, sempre nos oferece uma nova chance de recomeçar, de amar, de sonhar. E eu, Odete, a mulher que um dia foi humilhada e despojada de tudo, hoje me ergo coroada pela verdade, com o coração transbordando de gratidão e a alma em paz. Esta é a minha vitória. Este é o meu legado.